Prezado irmão, prezada irmã, amigos e simpatizantes desse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 1º de julho de 2025, terça-feira. Para a reflexão desse nosso dia, estamos pelo texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, que nos é proposto pela liturgia. O capítulo 8 do Evangelho de Mateus nos mostra o começo da atividade praticamente pedagógica de Jesus. Porque de 1 a 4 temos uma introdução, dos capítulos 5 a 7 é o grande sermão da montanha. E no capítulo 8, então, temos as primeiras atividades concretas de Jesus com seus discípulos. O texto de hoje nos propõe essa passagem que é o fato real, mas também serve de metáfora, que é Jesus atravessando o lago da Galileia com os seus discípulos. Temos algumas imagens muito importantes, temos a barca, temos o mar, temos o capitão que dorme, temos os passageiros e temos a situação que muda ao longo dessa travessia. Começando pela barca, toda a tradição da igreja sempre representou a barca como sendo de fato a própria igreja. O mar é a vida, as situações da vida. O capitão que dorme, nesse caso, é Jesus. E os passageiros, representados pelos discípulos, são de fato também os cristãos. A primeira coisa a ser destacada que o evangelista destaca, digamos assim, é a barca pequena e frágil em relação às ondas do mar e à tempestade. A igreja nasce pequena. A igreja nasce com o grupo de Jesus de 2 para 4, depois para 12, depois para outros 72, conforme o Evangelho de Lucas, já seriam 84, e depois vem a grande multidão dos discípulos. As ondas do mar, as borrascas, os temporais, representam as perseguições que a igreja conhece desde cedo. Temos no capítulo 7 do livro dos Atos já o martírio de Estevão, e no capítulo 8 já o relato das perseguições que os primeiros cristãos sofrem por anunciarem o nome de Jesus. O que é interessante nesse evangelho, que é pertinente para uma reflexão atual e que pode intrigar também muita gente, é por que o capitão está dormindo. Porque os passageiros, com águas calmas, o dispensam, o deixam dormir. Sem preocupação de entreter, de perguntar, sem preocupações de investigar sobre modos, formas de remar, de navegar, situações do mar. Eles não perguntam isso. Estão tranquilos e serenos dentro de águas calmas. Mas nunca tiveram a experiência de águas turbulentas, de tempestades e ventanias. Esse fato mostra, digamos assim, a distância entre os discípulos e Jesus. A distância entre os cristãos e o seu mestre, que é Jesus. Quando todas as coisas estão bem, é mais ou menos comum que os cristãos, nós, deixemos Jesus dormir. Quando é que vamos pedir socorro? Quando estamos ameaçando de naufragar. Então, nesse aspecto, a imagem da barca frágil num grande mar é também a imagem da igreja cristã de ontem, de hoje e será de amanhã também, quando de fato nós, como passageiros, dispensamos o capitão e queremos conduzir a barca do nosso jeito, queremos conduzir a barca de maneira independente, sem ele o deixamos dormir. Então o sono do capitão, do comandante, indica um pouco aquele afastamento que os passageiros têm dele e a pouca preocupação de ter a sua companhia sempre em águas calmas, mas aprender de fato navegar em águas turbulentas antes que as tempestades se apresentem. As dificuldades de muitos cristãos se
espelham nesse exemplo, nessa metáfora de Jesus. Quando as dificuldades começam, a pergunta é: onde está Jesus? Onde está o teu Cristo? Por que ele não está comigo? Então, essa reflexão é fundamental para que nós, como cristãos, não deixemos o nosso mestre dormir. Para que nós tenhamos sempre a certeza da necessidade de, quando as águas estão serenas, nos ensine, nos dê instruções, nos dê técnicas para enfrentar águas turbulentas assim que elas se apresentarem, não depois. Muitas vezes o barco não resiste e afunda por falta de companhia, por falta de presença dele em nossas vidas. Então, podemos transportar a metáfora do barco e do mar para a nossa realidade, a nossa igreja, a nossa comunidade ou nós mesmos. Somos um barquinho dentro desse mar da vida. Que esse mestre não durma, que nós o acordemos sempre, que nós o tenhamos sempre ao nosso lado, para que em todas as circunstâncias ele seja o nosso guia.